Estamos de volta para a terceira e última parte da entrevista com o senador Cidinho Santos. Senador, o que me impressiona aqui são entre outras coisas, são as carências logísticas e ligadas à infraestrutura de um estado como Mato Grosso. O Brasil inteiro reconhece que Mato Grosso é fundamental para o crescimento de uma área que tem amenizado os efeitos da crise no Brasil, que é a agricultura. Agora, Mato Grosso tem o ministro da Agricultura. Em que medida o ministro pode contribuir para que Mato Grosso tenha mais estradas, mais e melhores, para que as ligações ferroviárias sejam restabelecidas entre municípios ou criadas? O que pode ser feito? Olha, Augusto, a questão do Mato Grosso, primeiramente é um estado jovem. Segundo, sempre, até pouco tempo no Brasil, se pesava a importância do estado pela quantidade de eleitores que ele tinha. Então, se você pegava a quantidade de eleitores que o Mato Grosso tinha, no peso nacional era muito pequena, então não se tinha essa visão de investir no estado. Mas após o primeiro mandato do governador Blairo Maggi, quando assumiu, tinha 1.500 quilômetros de rodovias asfaltadas no Mato Grosso. Ele fez mais 4.000 quilômetros de rodovia. Entendeu? Isso em parceria com os produtores rurais, sem nenhum financiamento. As ferrovias só vinham até Altaraguaia. Chegou a Altaraguaia, Itiquira, hoje a ferrovia está em Rondonópolis, né? Essa BR-163, que era tão sonhada de muito tempo, falado, que ligar uma saída para o porto, para a região norte, hoje nós temos aí apenas 150 quilômetros para chegar no porto de Miritituba asfaltado. Mas mesmo assim, esse ano, já está sendo transportado por esta rodovia 6 milhões de toneladas de grãos. Então, já muito do que vinha para cá já virou o processo para lá. O governo federal ajudou, fez alguma coisa? O governo federal, o presidente Lula, todo mundo critica, tem defeitos, tem as qualidades, mas temos que reconhecer. O Lula, como presidente, e nessa parceria com o Blairo, soube se aproveitar disso, porque quando todo mundo foi do setor do agronegócio, foi apoiar o candidato do PSDB na primeira eleição, acho que o Alckmin, depois o Serra, o Blairo ficou com o Lula. O Blairo entendeu que se, e foi muito inteligente nesse pensamento dele, todo mundo fosse para um lado, não ia ter ninguém do setor que conversasse com o presidente Lula, mostrando a importância. E o Blairo teve essa importância, essa influência política para mostrar ao presidente Lula, depois a Dilma, de que o Mato Grosso é um estado economicamente importante. Hoje nós estamos aí com 40 milhões de toneladas de grãos numa safra de 220. Então é um estado fundamental. O Mato Grosso chega daqui a 10 anos a 100 milhões de toneladas de grãos, né? Então, isso sem derrubar mais uma mata, é só se expandir na área que nós já temos aberto, na área sobre pecuária. Então, o estado do Mato Grosso é altamente sustentável, como o Brasil também é. E agora, nessa oportunidade que o Blairo está no Ministério, que ele está muito forte, como ministro da Agricultura, a gente tem acompanhado isso, o que ele tem feito é o projeto da ferrovia, que chama de Ferrogrão, que vai sair de Sinop e até o porto de Miritituba, deve ter lançado nos próximos dias agora a concessão desse trecho de ferrovia, a conclusão do restante dessa ferrovia, as outras rodovias BR-158, a conclusão dela no Araguaia, a ligação da 174, então todo o trabalho está melhorando. Está melhorando. E aquilo, o Mato Grosso é muito grande, nós temos um município aqui que daqui lá dá 1.500 quilômetros de distância. Então, você comparar com a França, falar, mas a França tem 4 ferrovias, uma paralela à outra. Mas tem município aqui que é maior que a França. O município maior que a França. Então, o estado é grandioso e é muito difícil de você chegar onde nós temos 26 mil quilômetros de rodovias estaduais não pavimentadas. Senador, falando em Blairo, o PP já falou em anunciar o Blairo para concorrer à presidência em 2018. Blairo já desmentiu. Não se sabe ao certo. O senhor, como homem próximo a ele, o que o senhor acha, que ele vai sair candidato ou não? Só complementando a pergunta dele, mas Blairo também não poderia agora assumir uma candidatura se o Temer não deu ainda nenhum indicativo, né? O pessoal, eu sou próximo dele, mas o pessoal fala assim, quando o Blairo fala que não é candidato é porque ele é, né? Porque quando ele foi candidato a governador a primeira vez, ele falava que não seria. Faltou 4 meses, ele saiu candidato, saiu com 3%, o adversário com 60% de eleição. Chegou na reeleição, ele também falou que não seria candidato à reeleição e candidatou. Quando chegou no Senado, ele também, vou encerrar minha carreira política, não quero mais, chegou e candidatou a senador.
E o que eu converso com ele, da proximidade que a gente tem com ele sabe que ele é um nome, é uma opção, né, hoje no país, né, e que ele tem um potencial, né. Mas o projeto dele natural seria uma candidatura à reeleição. Evidentemente que existe hoje, dentro do segmento, que é o segmento que dá certo hoje no Brasil, que é o segmento do agronegócio, um desejo de que tenha uma pessoa que possa ter uma visão, que tem o Blário, que o Blário é aquele que é sim e sim, que é não, ele não enrola ninguém. E às vezes a pessoa até é mal compreendido das posições dele, mas ele é aquela pessoa que ele é positivo, entendeu? Então, tem um potencial, eu viajo com ele pelo Brasil, né, tenho nas bases, todo mundo acha, olha, nós já tivemos aí um caçador de marajás, tivemos depois um sociólogo, tivemos um sindicalista, tivemos uma mulher. Agora seria a vez do Brasil ter um empresário, daquela pessoa que paga a conta, que sabe da dificuldade que tem do dia a dia, né? Então ele tem um perfil que possa ser, que esse perfil que ele tem possa ser uma candidatura viável, mas não é uma coisa que ele está correndo atrás para ser candidato. Agora pode acontecer naturalmente, se acontecer naturalmente, eu tenho certeza que ele pode ser candidato. E o Cidinho, qual é a projeção dele, a pretensão para 2018? Minha cabeça é bastante tranquila, até por isso que eu me transito muito bem com todo mundo, porque se eu me colocasse como candidato a deputado estadual, eu já ia ter um monte de amigos que são meus, que são deputados, candidatos à reeleição, outros que vão ser candidatos, que já ficariam... Isso já contribuiu para que o senhor até para me chegar onde... suplente. Exato, né? Se eu falar federal, da mesma forma. Então, desde quando eu estive lá no Senado, eu já falei, olha, eu não sou concorrente de ninguém aqui. Eu nunca imaginei, na minha vida, ser senador. Eu tinha o senador Jonas Pinheiro, que é o meu padrinho político, que para mim era lá uma honra, né, de ir no Senado Federal, de ir no gabinete dele. Quando eu cheguei no dia para tomar posse, que eu fui sentar na cadeira, que foi do senador Jonas, falei, essa vida realmente é cheia de surpresas, né? Falei, você disse sair lá de Marilândia para vir ser senador. Então, eu não tenho projeto de ser candidato a senador, não tenho projeto de ser candidato a governador. Eu tenho um dever de lealdade ao ministro Blário, de fazer um bom trabalho, não envergonhar ele, não envergonhar o povo do Mato Grosso, e aí posso sair da política, vou sair bastante contente de cuidar da minha vida. Senador, o governador Pedro Taques, ele tem mais 2 anos até o fim do mandato. Mesmo assim, hoje muito se fala em 2018. Isso é saudável para o governo dele? Olha, aí quando você passa a eleição, já se discute a outra. Né? Nenhum que está no cargo gosta disso. Quando terminou a eleição de prefeitos, evidentemente começa a se especular, né, vive de especulação as próximas eleições. E o próprio governador Pedro Taques, talvez por a falta de experiência política dele, ele está antecipando esse processo. Porque a partir do momento que ele está compondo com o partido, chamando para ser secretário, mas ao mesmo tempo já falando, mas eu quero você na coligação comigo o ano que vem. Então ele está antecipando o processo eleitoral também. Se ele faz um arranjo mais político, como ele está fazendo do governo agora, mas sem ter essa questão do viés político, talvez não se anteciparia as eleições. Então, é tudo a questão de tempo e vai se organizar e com certeza lá na frente que vai se decidir. Né? Mas Cidinho é oposição ao governo Pedro Taques? Não, ou como é que fica com essa não. situação com o Elton Fagundes, que é oposição declarada? Como é que é o PR? Tem 2 PRs aí? Então no caso seria o senador Wellington. Ele fala que ele nunca foi oposição e ele também não gostaria de estar na oposição. Ele só está na oposição porque não chamaram ele para a situação, entendeu? Essa é a realidade, ele fala dessa forma. E chamaram o Cidinho, não chamaram ele? Tipo assim, eu não posso reclamar. Todas as vezes que o governador vai em Brasília, ele me liga, me pede para acompanhar as audiências com ele. Eu coloco emendas aqui, como já coloquei aqui no Estado. Ele me dá o prestígio de entregar, ou inaugurar a obra, ou entregar o bem que eu coloquei minhas emendas. Então, assim, e a função nossa de senador, nós somos 3 senadores só. Nós temos que procurar ajudar o Estado a remar, puxar para frente, não puxar para trás. Quanto melhor, para nós melhor. Não temos que torcer sempre quanto melhor, melhor. Agora, não quanto pior, melhor. Esse é o pensamento meu, do senador Wellington e do senador Medeiros. Existe uma divergênciazinha no momento entre o governador e o senador Wellington, mas eu acredito que é falta, às vezes, de conversar, de que tem uma coisa no meio e outra, porque o senador Wellington nunca foi oposição e ele também não está confortável na oposição, não. Mas como que o senhor avalia essa estratégia do Pedro Taques de trazer nomes políticos para o secretariado? Essa mudança de rumo. Aí que eu estou falando, a falta da experiência política, porque ele poderia ter feito isso já desde o princípio, porque ele foi eleito numa base política. Né? Você vai eleito, eu não quero nenhum político comigo, porque o político não presta.
né? E aí depois você mudar. Então tem, na população, como que a população vê isso? Você tem que ter pessoas que sejam políticos, mas sejam responsáveis, que sejam honestos, você tem uma controladoria que acompanha, tem um Ministério Público que acompanha, e se a pessoa não servir, você troca. Agora, está sendo trocadas as peças ao longo do que o carro está andando. Então as pessoas às vezes não entendem essa mudança. Talvez isso pode ter um custo político para ele caro lá na frente. Cidinho já foi convidado a conversar sobre a gestão com o Pedro Táxi? Já, a gente conversa. Já deu sugestões já sobre o secretariado? Sobre o secretário, não. Essa pessoa que está aí tocando na frente, junto com o secretário Wilson Santos, o VLT, que é o engenheiro José Piccoli, é uma pessoa que foi meu vizinho aqui, um executivo sério, um profissional sério, que ele construiu usina hidrelétrica lá em Aripuanã, construiu Paranaíta. Indicação não é palavra, sugestão. Construiu Paranaíta e ele estava construindo Sinop, foi convidado para fazer o VLT no Rio de Janeiro, né? Terminou o VLT, mesmo ele trabalhando no Rio de Janeiro, ele ia toda segunda-feira para o Rio de Janeiro e voltava sexta, porque ele gosta muito de Cuiabá, e a mulher dele ficava aqui. Entendeu? É uma pessoa já formada, um executivo já maduro, a família encaminhada. Falou, nossa, já morei em vários países do mundo, várias cidades do Brasil, mas a minha esposa gostou de Cuiabá e eu também gostei do calor de Cuiabá, então não quero ir embora, né? E aí, numa conversa com o governador Pedro Táxi, falei, governador, tem uma pessoa que é um cara sério, um cara honesto, um cara experiente que possa ajudar o senhor a resolver esse gargalo do VLT. E ele falou, quem é? Falei, fui lá, apresentei ele, e deu certo, e ele está ajudando muito o secretário Wilson Santos nessa situação. E o pessoal fala, vai sair o VLT? Eu tenho certeza de que vai. Porque, não, pode continuar. Porque depois que eles assumiram dessa forma, e que vai anunciar daqui uns dias, né, o valor que diminuiu da obra, as renegociações, o retomada da obra. Então, tipo assim, você, como amigo do governador ou senador, não é questão de eu indicar. Eu dei uma sugestão para ele e ele me agradeceu. Falou, toda vez que você tiver alguém desse perfil, você pode trazer que eu quero, eu aceito. Eu estava parteando o senhor porque me ocorreu o seguinte, o senhor evidentemente tem facilidade para conviver com pessoas que outros consideram complicadas. E o senhor conseguiu a proeza de conviver muito bem com a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela gostava do senhor. Eu pergunto o seguinte, como é que o senhor conseguiu 2 milagres? Primeiro, entender o que a Dilma fala, nem sempre com muita clareza. Segundo, abrandar o mau humor da ex-presidente. Como é que o senhor conseguiu? Olha, na primeira viagem que nós fizemos, né? E na hora que entramos lá no avião... Foi para onde? Nós viemos... A primeira viagem foi de Brasília para Cuiabá, depois a gente foi outra vez para Belém. Mas Brasília para Cuiabá, nós entramos no avião, sentado lá atrás, né, quieto. Daqui a pouco falou, ó, o presidente está chamando o senador para ir lá na frente. Aí tinha 4 poltronas, ela, como você está aí, eu aqui. Na frente estava o ministro das cidades, o presidente da Caixa Econômica e o Aldo Rebelo, o ministro do esporte. E ela estava assim, bem áspera, brigando com o pessoal já, né, e tal. E eu tinha feito já um cronograma do que eu iria conversar com ela na viagem, né? Mas, dentro daquela situação, eu falei, só me resta ficar quieto daqui lá, né? Porque não vai ter jeito de conversar. Ela pediu um negócio, ela pediu pro cara lá assim, olha, lá em Cuiabá, o BRT do Shopping Pantanal até lá passando pela Avenida das Torres, até no Osmar Cabral. E como é que está essa obra? Aí eu falei, presidente, essa obra, perguntou para o ministro dela, eu falei, essa obra não existe. Não existe? Como não existe? Eu falei, não existe. Ah, mas ela já ficou brava comigo, já ficou brava com o ministro também, né? E ficou aquela confusão, mas aí eu fiquei quieto. Daqui a pouco veio um carrinho lá servindo uma refeição, né? E ela come bastante, como é gordinha, eu também, né? Falei, agora vai ser a hora de dar um tempo da gente conversar. E na hora que veio a refeição, ela comeu, eu falei, agora na hora que estiver comendo, é hora de eu falar com ela, né? Ela comendo, eu contei uma piada, foi relaxando ela, foi melhorando a situação. E foi contando piada, quebramos o gelo, conversamos bastante, tivemos assim um dia bastante agradável aqui. Quando foi no final do dia, nós fomos lá no aeroporto para poder levar ela ir embora, né? Os ministros falaram, Cidinho, você não vai voltar? Eu falei, não, eu vou ficar por aqui. Falei, ó, nós te pagamos uma passagem de volta para você ir com a gente, e depois você voltar, só para você tirar ela de cima da gente, né? Porque realmente ela era muito dura, assim, ela não, assim,
com o pessoal dela, muito orando. Aí no final ela me despediu e disse, olha, eu te peço desculpas pelo início da viagem. ela falou assim. Terminou tudo bem. Mas foi, como você falou, teve que quebrar o gelo, esperar, contar umas piadas para as coisas melhorarem. Parabéns. É uma Piada deve ter proeza. sido boa, né? Agora, senador, até pouco tempo o senhor no Senado era presidido por Renan Calheiros. Agora mudou para o Eunício Oliveira, desculpa. O que muda? São perfis diferentes, né? O Renan, eu acredito que em alguns momentos ele se perdeu, porque ele agiu, principalmente no final, mais com o fígado do que com a cabeça, né? De que enfrentou muitas situações sem estar combinado com os senadores e acabou ele entrando em alguma situação constrangedora com o senador, mas foi um senador assim, muito firme na defesa do Senado. Entendeu? Muito na defesa do Senado, talvez o Renan lá na frente possa voltar presidente, porque ele sabia conduzir, sabia balancear a oposição, organizar, e ele fazia o Senado ser respeitado. Como eu te falei, mas teve algumas perdas no final de que agiu muito mais com o fígado que com a cabeça. O senador Eunício é uma pessoa mais moderada, mas ele não tem, ao meu ver, ainda, né, o cacife para poder realmente bater na mesa como o Renan fazia e as coisas seguindo naquela forma. Mas ele tem se colocado, que vai trabalhar muito com o colegiado, de que as votações estão acontecendo normal, sessão terça, quarta e quinta, e toda quinta-feira ele está colocando um projeto de um senador que estava lá na pauta, que nunca votou para votar, para prestigiar o senador, que às vezes você apresenta um projeto lá, passa nas comissões, aprova, chega no plenário, passa 2 anos e não vota o projeto. E isso, para o senador, é importante. O fato de Cidinho não ter votado em Eunício também não dificulta essa relação? Não, de maneira nenhuma. Eu já tinha falado tanto com o senador Eunício, porque o Zé Medeiros, que é colega de bancada, tinha, mesmo que fala, o Zé Medeiros que é só um projeto pessoal dele. Mas no meu voto não ia mudar nada o resultado da eleição, e eu sou uma pessoa de dar minha palavra e cumprir. E eu já falei para o senador Eunício que eu ia cumprir o compromisso com o senador José Medeiros, em função que eu tinha dado a palavra. Ele senta do meu lado todos os dias que eu estou lá no Senado. Dei a palavra para ele, e a coisa que eu prezo é dar de cabeça erguida. Eu sempre gosto de cumprimentar as pessoas olhando de frente. Se for um dia para mim cumprimentar uma pessoa de cabeça baixa porque eu não cumpri ou eu correr, eu prefiro nem viver. Senador, temos 1 minuto para o senhor dar algum recado sobre qualquer assunto que o senhor acha importante e que não abordamos aqui. Olha, eu agradeço a oportunidade, Augusto, o seu, Bruno, a Noelma, e dizer que esse ano é um ano muito importante para o Senado Federal, para o Congresso, para o país, né? Eu acho que nós temos uma missão. E o presidente Temer, apesar de que quando você mexe em interesse aqui e ali, alguns ficam contrariados, mas ele tem um papel fundamental e ele está fazendo isso muito bem, ele não está preocupado com a questão da popularidade momentânea. Então nós temos uma reforma trabalhista que é urgente ser aprovada, a reforma da Previdência, uma reforma tributária, esse refis agora para dar um fôlego às empresas, muitas quebraram, milhares quebraram, outras estão em dificuldade de recuperação judicial e o governo tem que dar um apoio para essas empresas. Então ele está tendo a coragem de tomar essas iniciativas e nós temos que apoiar, porque o Brasil começa a ter uma sinalização novamente, a Petrobras, que a nota vivia só caindo, o crédito, já começa a recuperar. Economia, que essa safra que nós vamos ter agora, 220 milhões de toneladas de grãos, até nisso o Blairo tem sorte, porque quando ele pegou o ministério, teve uma queda de safra, caiu para 180, e esse ano vai colher 220 milhões, então isso vai dar um movimento na economia do Brasil. Então nós temos que acreditar, apoiar, às vezes vamos ser criticados, porque nós vamos ter que tomar a decisão, mas a decisão tem que ser aquilo que seja melhor para o país. Termina aqui o Livre com o senador Cidinho Santos. Muito obrigado, Noelma. Muito obrigado, Bruno. Senador, muito obrigado pela conversa, muito esclarecedora e divertida também. Obrigado, que eu agradeço. Até a próxima terça-feira com mais um programa O Livre.